A paz do Senhor, meus amados. Estou aqui na noite deste dia para a gente meditar aqui a respeito do Apocalipse, né? O que há de acontecer, as últimas coisas, livro da Revelação, o arrebatamento e a segunda vinda e o milênio. Sabemos que é um mistério muito profundo para se entender, mas Deus revela de uma forma especial, né? Aqueles que Deus tem um negócio profundo. E aqui a gente sabe que tem algumas visões, né? Tem a visão pré-milenista, que é aquele que acredita, né, na pré-tribulacionista, que são os pré, que fala a respeito que todos os crentes são arrebatados antes a grande tribulação. E o arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados. A tribulação e o milênio são literalmente períodos de 7 anos e de 1000 anos. Esses são o pré-tribulacionista. Eles acreditam, como está lá o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 18. E a igreja no céu, a tribulação de 7 anos na terra, a segunda vinda, segundo Tessalonicenses 2 e o verso 8. O reino milenar na terra, segundo pela a eternidade, como está em Apocalipse 20, versículo 1 a 6. É a forma que eles veem, desta forma. Aí a gente vê que tem um pós, né? O pós, porque tem o pré e o pós tribulacionista. Todos os crentes são arrebatados antes da grande tribulação, e o arrebatamento e a segunda vinda são os acontecimentos separados. A tribulação e o milênio são literalmente período de 7 anos e 1000 anos. Então a visão deles são essa. A programação separada para Israel e a igreja. A igreja na tribulação de 7 anos na terra. Mateus 24, 15 ao 28. E eles verem também o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 18. E a segunda vinda, 2 Tessalonicenses 2 e o verso 8. E o reino milenar na terra, seguido pela eternidade. Apocalipse 20, versículo 1 a 6. Sabemos que tem, né, o pré, tem o pós, mas tem também, mediante a tribulação, né? Eles vê, todos os crentes são arrebatados pós 42 meses, 1260 dias da grande tribulação de 7 anos, e o arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados. A tribulação e o milênio são literalmente período de 7 anos e de 1000 anos. E o arrebatamento está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Sempre eles veem este versículo, seja o pós, seja mediante, seja, né, o pré. Sempre eles veem este arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, Deus usando o apóstolo Paulo. E a igreja no céu. E 3 anos e meio de tribulação. E a segunda vinda, segundo Tessalonicenses 2 e o verso 8. E o reino milenar na terra, seguido pela eternidade, Apocalipse 21 a 6. Mas a gente sabe também que tem o pré-tribulacionista com arrebatamento parcial. Já é outra forma que eles verem. Apenas alguns crentes serão arrebatados antes da grande tribulação, e aqueles que não estiverem prontos devem ser martirizados para provar sua fé. E o arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados. A tribulação e o milênio são literalmente períodos de 7 anos e de 1000 anos. Eles vê o arrebatamento parcial, Mateus 25, de 1 a 13. Eles vê também os cristãos espiritual no céu. Eles vê também a tribulação de 7 anos na terra, Mateus 24, 15 a 28. A segunda vinda, eles vê o reino milenar, seguido pela eternidade, Apocalipse 20, o versículo de 1 a 6. Tem também aqueles que vê o arrebatamento pré a ira, ou seja, na ira de Deus. Eles veem aqui guardando, ou aqueles que são guardados da hora,
todos os crentes são arrebatados durante a grande tribulação, mas antes do grande dia da ira do Senhor, ou seja, de Deus. Apocalipse 6 e 17. O arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados, e a tribulação e o milênio são literalmente períodos de 7 anos e de 1000 anos. O arrebatamento pré a ira de Deus. Então ele vê o ponto central. A ira de Deus é a segunda vinda à terra. Ele vê aqui o começo das tristezas, Mateus 24, do 6 ao 14. A grande tribulação, Mateus 24, 15 a 28. E o dia do Senhor, Mateus 24, 29 a 31. Que é do 29 ao 31 versículo. O reino milenar na terra, seguido pela eternidade, Apocalipse 20, o versículo 6, de 1 a 6. Então ele vê aqui 3 anos e 6 meses. Ele vê aqui como guardaste a minha palavra, a igreja da Filadélfia, a palavra da minha paciência. Aqui é o que eles dizem. É Deus guardará daquele dia. A gente vê aqui a grande tribulação. Também eu te guardarei da hora da tentação. A gente vê aqui o dia do Senhor. O arrebatamento e o dia do Senhor segue a hora da provação. Então tudo isso são aqueles que vê de uma forma, outros vê de outra forma. Aqui tem também a visão pós-milenista, evangélica. A tribulação é por muito tempo e não tem 7 anos. E o milênio é literalmente o reino de 1000 anos de Cristo, realizado através do ministério da igreja e do reino de Deus. A segunda vinda, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8, arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 18. Israel e a igreja e o povo de Deus, aqui eles diz que o século atual e o reino, ou a igreja, estabelecerá o reino. A segunda vinda, como eu falei aqui, do arrebatamento, 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses, que fala ambos os dois, a eternidade. Aqui fala, não há tribulação de 7 anos sobre a terra. A ressurreição geral, o julgamento geral, aí está lá, como eles falam em Daniel 12, do versículo 2 ao 3, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Cada um tem uma visão. Cada um tem uma visão. Aqui diz a visão de Santo Agostinho. A gente sabe que é um homem que estudou muito, né? Um homem que Deus levantou, esse Santo Agostinho é muito conhecido. A visão dele. O livro do Apocalipse mostra simbolicamente o reino de Deus. Aqui dizendo que triunfando através da igreja e a grande tribulação e o milênio não são períodos de 7 anos e de 1000 anos, mas são termos simbólicos para a batalha secular do mal contra o domínio de Deus. A segunda vinda sempre fala em 2 Tessalonicenses 2 e 8, como também 1 Tessalonicenses 4, está lá, do 15 ao 18. Sempre a mesma tese nesses dois versículos de capítulos de 1 Tessalonicenses, como também de 2. Então a gente vê aqui Israel e a igreja e o povo de Deus, a igreja e o reino na terra. É o que ele diz aqui na sua visão. Aqui fala também uma segunda visão milenista. O atributo B, está dizendo aqui, que é um cidadão, que estudou muito, e a mesma visão do Santo Agostinho. Ele diz aqui, exceto que o reino de Deus não são vistos como está funcionando através da igreja neste século. Aqui cada um tem a sua visão. A promessa do reino é cumprida agora no céu. É a visão deste que diz aqui. E a segunda vinda, 2 Tessalonicenses, ou o arrebatamento, 1 Tessalonicenses, como foi falado aqui de capítulos e versículos. Então cada um tem a sua visão. A minha visão é a minha visão. Eu não sou um grande, crânio feito esses homens que estudaram muito, e Deus revelou de uma forma, revelou de outra, mas eu acredito que a gente não vai passar a grande tribulação. Essa é a minha
o meu pensamento, a minha tese. A gente não vai passar essa tribulação, não. Que a Bíblia diz que Deus, ele mesmo falou em Apocalipse, eu te livrarei da hora da tentação, ou seja, quando se aproximar, a igreja vai ser arrebatada. A igreja já sofre muito aqui para aguentar tanto peso desta maneira. Então, cada um tem uma visão. A minha é que a gente vai ser arrebatado e quando começar a perseguição, a igreja vai subir. Essa é a minha visão. Uma coisa é certa, que a igreja vai ser arrebatada. Não importa a visão de A, de B, de C e de D, que são aqui alguns tipos diferentes. Não importa. O que importa é que a igreja será, com certeza, arrebatada. Isso eu tenho certeza, sabe? Não importa se é pós, se é pré. Não importa. Cada um tem a sua visão, sabia? Cada um tem a sua visão. Tem o pré-tribulacionista, tem o pós, tem aqui o mediante e tem aqui também o pré, né, tribulacionista, o arrebatamento parcial, e tem aquele que vê o arrebatamento pós a ira ou pré a ira de Deus. Uma coisa eu sei, que a igreja será como arrebatada. Vai ser arrebatada. O capeta não quer, mas ela vai ser arrebatada. Então, meus queridos, a gente vê aqui tanta coisa bonita. A gente vê que no capítulo 1 de Apocalipse fala as 7 cartas direcionadas à igreja. A gente vê o cenário, uma beleza, né? Semelhante ao Filho do Homem. A gente vê lá no capítulo 1. E as cartas, a gente vê no capítulo 2. A gente já segue aí ao 3, falando a respeito das 7 cartas e os seus selos, até o capítulo 4. No capítulo 4, Deus diz, sobe cá. A igreja sobe. Mas a gente vê este cenário do capítulo 4, do versículo 1, a gente vê ao 5, ao 14 e assim sucessivamente, o trono de Deus. A gente já vê o trono de Deus a partir do capítulo 5. E a gente vê ali o cenário muito bonito. A gente vê o cordeiro e o livro. É quando se trata, no capítulo 5, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Eu não vi ninguém no céu nem sobre a terra digno de abrir. Nem sequer de cor, de olhar para o livro. Não tem ninguém digno no céu. Nem os anjos, nem os arcanjos, nem os serafins. Ninguém era digno, nem sequer de olhar o livro. Imagina. Ninguém era digno de olhar. Mas Deus, pela misericórdia, revelou isso a João. Mesmo sendo um pecador aqui da terra, ele viu os 7 selos. Olha, ninguém era digno de olhar. Nem os anjos eram dignos de olhar. Mas João teve o privilégio dado por Deus de ver este livro. Então a gente vê aqui os selos no capítulo 6, que vai até o 8º de Apocalipse, fala dos selos. Aí diz aqui o primeiro selo, o cavalo branco. 6, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Aí o segundo selo, o cavalo vermelho, no capítulo 6, versículo 3 ao versículo 4. A gente vê aqui o terceiro selo, quando ele foi aberto, o cavalo preto. Cada um cavalo aqui, a gente sabe o significado. O cavalo branco é uma falsa paz, não é? Não é aquele branco de Jesus lá 19 não, tá? Isso aqui é uma falsa paz, tá? Esse cavalo branco. É para enganar o povo, se fazendo por paz, mas não é. O cavalo vermelho sabe que é sangue. É sangue. Aí vem aqui o cavalo preto. A gente sabe que é o significado de guerra. Sabe? Aí tem aqui o cavalo amarelo. No capítulo 6, versículo 8, 7 e 8. Que fala do cavalo amarelo. Fala de flagelo, fome. Muita fome na terra. Então cada um cavalo aqui tem um significado. Aí o quinto selo. Almas sob o altar, ou seja, debaixo do trono de Deus. Senhor, vinga o nosso sangue. As almas. Já aqui já é o quinto selo. O sexto selo, catástrofe cósmica. Catástrofe cósmica no espaço. Entre as galáxias. Entre as galáxias. Entre os planetas. No cosmos. Deus vai permitir estrela desmoronar, sabe? Pipoco na terra. Então a gente segue aqui na palavra do Senhor, a gente vê que esse é o sexto selo. Aí diz aqui, o primeiro interlúdio
144 mil selados, capítulo 7, versículo 1 a 8. Quando se trata 144 mil separados, selados, alguém acha que é só isso que vai ser, sabe, salvo. Tem uma seita aí, né, uma religião que diz que esses são salvos, somente o resto já era, já foi. Esses 144 mil é que Deus determinou para que levar a palavra dele no milênio, no reinado de Cristo, mostrar às nações a grandeza de Cristo. É esses 144 mil direcionado por Deus para esse negócio e muita gente não entende. Aqui segue dizendo a palavra do Senhor. Aí diz aqui, o segundo interlúdio, uma grande multidão. É quando diz, olha, eu vi uma grande multidão, que era como areia, como a estrela do céu, que eu não podia contar, renumerar, disse João. Naquela época do período que Deus resgatou através dos 144 mil, levando a palavra. Então a gente vê aqui, quando o sétimo selo em silêncio no céu, na abertura do sétimo selo, viu? Houve um silêncio no céu de quase meia hora, segundo os intérpretes, né? Imagina, quando abriu o sétimo selo, houve aquele silêncio. Aí diz a Bíblia aqui, que neste momento foi quando Jesus se apresentou, não é? Com a sua grandeza e o seu poder, é o único que poderia fazer o que ele fez, porque ninguém, nem os anjos, tinha competência e jamais terá de fazer o que Jesus fez por nós outros. Aí diz aqui as 7 trombetas, aí começa já no capítulo 8, versículo 2, 11 até o 18. Aí vem aqui o cenário, o altar dourado, 8, versículo 2 ao versículo 6. Aí aqui fala esse esboço do Apocalipse, é uma coisa tremenda. As trombetas do capítulo 8 ao 7, que vai do 11 ao 18. Aí vem a primeira trombeta, vem na terra, pipoco na terra. Aí vem a segunda trombeta, o mar. O mar, uma terça parte da terra será destruída, a primeira trombeta. A segunda, a terça parte do mar, que é a segunda trombeta, também será, será também destruída, uma terça parte do mar. Será destruída. Aqui diz a terceira trombeta, os rios, a água doce, será contaminada, vai ficar amarga como fel. Imagina, quem vai poder beber esta água? Isso é as trombetas tocadas, os selos que foi aberto. Aí diz aqui a quarta trombeta, o sol não dará, atei kokomoto, kamakatai, kotuia, tailukoi, eni, edi, aya, naya, saelo. Laemolo, laslio, manalakuita. O sol não dará, hanai, hanaiota, os seus raios, a sua luz. Aloio, rmio comunde, fore, tecolucio, adaishuita, mai. A quinta trombeta. Aí diz aqui, a quinta trombeta, a primeira desgraça. Chama-se uma praga de gafanhoto. Olha, gafanhoto não tem rei, não é? Mas quando ele sai, sai em bando unido, já notou isso? Mas aqui diz que é uma praga de gafanhoto. Gafanhoto, nesses gafanhotos comum normal não, viu? Vai ferrar os homens por 150 dias na terra. É um tipo de gafanhoto com corpo de cavalo, cauda de escorpião, cabeça de leão. Pensa, é uma coisa esquisita, viu? É uns gafanhotos perversos. Não é aquele tipo de gafanhoto bom que a gente vê aí, né, que sai em bando. O pessoal, mas soldadinho, colorido, não. É uma praga chamada de gafanhoto que vai sair para devorar as lavouras, o que tiver, sair traçando tudo. Ai dos homens, ai, é muito ai na terra. Então aqui diz aqui, quando esta trombeta, que ela será soada sobre a terra, aí diz aqui que vai haver com certeza o segundo interlúdio das testemunhas. A gente já vê isso aqui, porque a Bíblia diz, né? Quando eu falei aqui dos gafanhotos, chama-se gafanhoto demoníaco, tá? Isso é um tipo de gafanhoto demônio, devorador, destruidor, demoníacos. Não é gafanhoto normal, não. Mas aqui segue dizendo, são demoníacos, está lá no capítulo 8, versículo 13. Aí vai do 9 ao 12, a respeito de sair do Apocalipse. Aí fala aqui da sexta trombeta, é a segunda desgraça. Uma cavalaria. Está lá no capítulo 9, versículo 13 ao 21, já começa lá, falando do primeiro interlúdio. Um pequeno pergaminho, aí já entra o capítulo 10. Este pergaminho, livrinho,
é aquele que diz a Escritura no capítulo 10, que vem um anjo, um pé na terra, um pé no mar, e este pequeno livrinho simboliza Jesus Cristo, sabe, o livro. Quando ele diz, João, come este livro, no começo era doce, depois amargo como fel. Então tudo isso é a palavra de Deus, sabe, que é quente, é poderosa, é sesuda. Aí diz aqui, o segundo interlúdio das duas testemunhas, está no capítulo 11, versículo 1 ao 14. Uns dizem que é Elias e Moisés, outro diz que é Elias e Enoque, mas não se sabe o certo, Deus não revelou, Deus deixou em oculto. Isso são especulações de alguns estudiosos, né, que estudaram, outros fizeram a sua teologia, sabe? Aí cada um tem a sua tese, mas Deus não revelou quem são as duas testemunhas, está em oculto. A mesma coisa são os trovões, vozes de trovões. Deus disse a João, cele essas vozes de trovão e as testemunhas cele. Não se sabe o certo quem é, não se sabe. E são especulações, mas não se sabe o certo. Então não adianta ninguém dizer, olha, é fulano e é Beltrano porque não experimentou a morte. Foram arrebatados com tripa e tudo. Um foi levado redemoinho ao céu, outro foi arrebatado que andou com Deus, né? 300 anos e com 365 anos, Deus tomou para si que foi Enoque, tinha mulher e filho. Aí alguns dizem que são esses dois, mas são especulações, ninguém sabe o certo. Mas aqui segue dizendo, a sétima trombeta e a terceira desgraça, vozes do céu. São essas vozes que ficou oculto, viu? É pipoco. Aqui fala os 7 sinais, capítulo 11, versículo 19, aí você vê lá falando o cenário, a arca da aliança, tudo isso vai ser revelado naquele dia. Aí fala dos sinais, capítulo 12, versículo 1, aí vai até o 15. Aí aqui fala, né, a respeito, o primeiro ponto, a respeito da mulher e o dragão e o filho Miguel. Aí aqui fala, capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra, que é o capítulo 13 de Apocalipse, que fala de duas potências, sabe? A besta do mar e a besta da terra, fala de uma besta política, a gente está vendo aí hoje a política, né, o 13, né? O significado do 13, né, muito, né? Muito, sabe, contra tudo que é de Deus. Esse 13 é perigoso. Está aqui em Apocalipse capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra, uma besta política, uma besta religiosa. Querem só uma religião, um só poder, sabe, contanto que a glória venha para o homem, não para Deus, nosso Senhor. É só uma enganação. É o capítulo 13, que fala da besta da terra e a besta do mar. Aí a gente vê aqui o cordeiro, que fala a respeito de 144 mil a partir do capítulo 14. E a gente vê também o 4, que chama-se a programações, que é do 14 ao versículo 6 e vai até ao 13. Aí vem a colheita final, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Então tudo isso a gente vê. A gente vê aqui os 7 anjos e a gente vê o cântico do cordeiro. Está lá no capítulo 15, o versículo 1 ao 4. E a Bíblia segue dizendo as 7 taças. Agora veja, passou flagelo, trombeta, mas ainda tem as taças, viu? Taça da ira de Deus. A gente vê o cenário, o santuário do testemunho. Está lá no capítulo 15. A gente vê também, a partir do 16, as 7 taças. E a gente vê a primeira taça, capítulo 16, versículo 2, sobre a terra derramada. A gente vê a segunda taça, é derramada no mar. É pipoco, meu filho. É angústia. A terceira taça, nos rios. Imagina, quem vai poder tomar essas águas, né? É aperto na terra. Aí vem a quarta taça, o sol não dará a luz. Imagina, já foi a trombeta quando tocou, o que aconteceu lá, né? Aí vem aqui mais pipoco na terra. Aí fala da quinta trombeta, a taça e o trono da besta, capítulo 16, o versículo 10 a 11. A sexta taça, rio Eufrate, capítulo 16 e o versículo 12. O rio Eufrate também será derramado uma taça nele. Quem poderá subsistir à ira de Deus Pai Todo-Poderoso? Aí fala aqui também o interlúdio de 3 espíritos imundo. Está lá em 16, versículo 13 a 16. 3 espíritos imundos, que é como se fosse rãs. Aí vem, né, aquele tipo falso profeta, sabe? Anticristo, aquela mistura toda, sabe? É como se fosse 3 rãs, esses 3 espíritos imundos.
que sai sobre a terra para querer desmiuçar, destruir, acabar com o povo, levar para o lado deles. É muita coisa que vai acontecer. Mas a igreja não estará aqui nesses pipocos, não, estará com Cristo, viu? Que no capítulo 4 sobe cá, de corpo, tocomolequesta, tá aí, ó. A braga fora que preocupunda, plastle. Lobari anal doishai. Nei comundo alea a Senhor, aremico pucamata. A igreja estará com Cristo na glória. Mas aqui segue dizendo, a gente vê tudo isso aí. E a gente vê que a sétima taça, a cidade das nações, capítulo 16, versículo 17 ao 21. Imagina. E os 7 espetáculos, 17, versículo 1, vai até o 20, a gente vê lá, e do 20 ao versículo 3, falando a respeito do cenário, um deserto, 17, versículo 1 ao 3, aí fala também o espetáculo, 17, do versículo 3 ao 20, aí uma mulher e uma besta escarlata. Quando se trata dessa mulher aí, vestida de escarlata, né, essa besta, se trata de uma igreja, sabe? Uma igreja forte, poderosa na terra, pomposa, riquíssima. Essa igreja, ela saiu, se apartou dos cristãos. Dizem ser cristão, dizem confessar Jesus, mas vivem na idolatria. Idolatram Maria, idolatram A, B e C, adoram imagem. Então, é chamado ali no livro do Apocalipse a grande Babilônia, a prostituta. E Deus diz, sai do meio dela, povo meu, não se contamines com o pecado da Babilônia. Estude a Bíblia. Não estou aqui acusando a religião de ninguém, não, tá? É o que a Bíblia diz, tá? Essa religião se afastou do evangelho puro, verdadeiro. Começou a massacrar crente, a perseguir os apóstolos, a perseguir os crentes, matando em fogueira, Coliseu dentro de Roma. Então é chamado aqui a grande Babilônia, a meretriz, a prostituta, a grande prostituta, que dela saiu os ramos, ou seja, outras menores se espalhando na terra. E ela está centralizada no meio de Roma. É o que diz a palavra, tá? Entre os 7 montes. O que é que está lá entre os 7 montes? Lá em Roma. Entendeu? Na Itália. É justamente essa grande meretriz, é o que diz a Escritura. Não estou inventando, não. Leia a Bíblia para entender, tá? Apocalipse. Então aqui segue dizendo, o mistério da mulher e da besta, 17, versículo 6 ao 18. As 7 vozes e a queda da Babilônia. Aí no capítulo 17, 18 em diante, já fala aqui das 7 vozes e a queda da grande Babilônia. Aí já entra no capítulo 18, a queda da Babilônia. Deus vai dar um brado e vai cair a Babilônia. A grande prostituta será eliminada da terra. Aí o mundo inteiro vai saber que estava seguindo ela erradamente. Eu estou falando do mundo, os que seguem ela, dentro dessa religião, que ela é muito forte e poderosa na terra. Ela é muito antiga. Ela é desde a época de Cristo, essa religião, que não precisa nem dizer. Vocês entendem. Entenderam? Então, meus queridos, aí diz aqui, capítulo 19 já fala, o rei dos reis, e dei coloca, daiclá, adai raio, pouco mundo, oitá. E Senhor dos senhores, é o capítulo 19, aí já fala a respeito da igreja, a igreja vai estar com ele, é como diz lá no 19, o versículo 7, tributai glória, adorai a Deus, porque a igreja, não é? Chegou a boda do cordeiro, e a igreja assim mesmo se ataviou. E onde escreve isso, que é verdadeiro? Escreve isso, bem-aventurado aqueles são chamados para ser da boda do cordeiro. Capítulo 19, e o versículo 7 até o versículo 9 de Apocalipse. Então a gente vê aqui a grande ceia de Deus, 19, versículo 17 e 18. Oh glória, Hadakata, Hataramiko, Hana, Shaito, Rebio, Alácia. Aí vem a peleja, no capítulo 19, versículo 19 ao 21, a peleja. Jesus ele vem no cavalo puro, sabe, cavalo de fogo do céu, preparado para ele. Sabe, ele vem com a espada de fogo e nas coxas dele tem o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coxa quer dizer autoridade, poder, virtude. E a Bíblia diz que ele vai abrir a boca santa, vai dar um brado e vai cair por terra Satanás. Quando ele der o brado ali e vai cair por terra,
A Bíblia diz que uma espada aguda vai sair da boca dele, mas não é uma espada mesmo que você pega e... Não, é a pataca, a nakataka, lakatoka, makatui, anakai, shatai tobo, haná, lebocomon de blossele, a palavra. É impacto, rochatá. Kamugui, kamu, adeke, tupum, ele vai cair. A palavra de Deus é fogo, é espada. Lembra que lá, raio modoyo, eu até já falei alguns vídeos anteriores a respeito de Isaías 49, o verso 2, fez da minha boca uma espada aguda, e debaixo da sua mão me escondeu. E fez-me uma flecha polida, e na sua aljava me escondeu. Lembra? Espada. O que é espada? Radai katoita, palavra de Deus. Jesus vai abrir a boca, cai por terra, Satanás vai cair. Palavra, espada. Vai bater e ele vai ficar travado, sabe? Aniquilado. É como uma injeção que alguém dá, sabe? Uma intravenosa que vai lá mesmo e pega. Entendeu? É nesse dia que vai acontecer. Então aqui segue dizendo. Aí a Bíblia diz que as 7 visões da consumação, capítulo 20, versículo 4, você vai ver até o 22, que fala toda essa narrativa. Aí diz o cenário aqui do capítulo 20, é o versículo 4 ao 10. Aí vivendo e reinando com Cristo. E a Bíblia diz que a gente vai reinar com Ele. É o milênio de Cristo, viu? 1000 anos. A bênção do céu. Satanás será preso por 1000 anos. Aí a gente vê aqui, vivendo e reinando com Cristo. E Satanás, logo após, ele é libertado para enganar, que é o capítulo 20, Apocalipse, versículo 7 ao 10. Aí aqui, a cena do capítulo 20, é o versículo 11, a gente vê. Aí vem o grande trono branco, que é o capítulo 20, o versículo 11. Eis que vejo um grande trono branco que está sentado sobre ele, de cujo lá saió a presença foge a terra e os céus. Hanai orsoitimicácia, não se encontra lugar para se esconder. Loia, mai, louca, leca, louca, moa, ionácia. E a Bíblia diz: serão julgados grandes e pequenos. Quando fala grande, quer dizer pessoas do alto night, serão julgados naquele dia. E a Bíblia diz que nesse momento aí, vai cair por terra todo o mal, que Jesus é fiel. Então a Bíblia ela segue dizendo aqui que neste momento, quando houver este julgamento, que o inimigo vai sair para enganar as nações, aí vem essa cena no capítulo 20, aí vem o grande trono branco, depois vem o último julgamento de Deus, vai julgar todas as nações, aí um novo céu e uma nova terra já parte para o 21, novo céu e a nova terra. Aí depois vem a Nova Jerusalém, fala no capítulo 21, versículo 2 ao versículo 8. Aí vem a noiva do Cordeiro, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9 ao 21. Aí vem também a luz da presença de Deus, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 22 ao 27. E vem também a recuperação do paraíso. Aí diz aqui a Bíblia, no capítulo 22, versículo 1 a 5. Então a Bíblia, ela fala a respeito coisas tremenda. Aí vem aqui as 7 testemunha, aí vem aqui de confirmação 22, versículo 6 a 17 de Apocalipse, e vem a advertência final e a garantia no capítulo 22, versículo 18 ao versículo 20, e vem do 22 ao 21, aí vem todas as bênçãos de Deus para a igreja que estará com Cristo nosso Senhor. Então, tudo isso vai acontecer já, não está longe do arrebatamento da igreja. Então vai acontecer tudo isso para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui quando fala a respeito de sair o dia do Senhor, fala da experiência de João em espírito, como a gente vê no capítulo 4, versículo 2. Aqui a gente vê, foi de um profeta bíblico. Quando Deus ele começou a usar os profetas, a gente vê que a glória do Senhor se manifestou. E quando se fala aqui do capítulo 1, versículo 11, já fala das 7 igrejas que se localizava, e a gente vê que uma nota romana principal estão alistada na ordem na qual o mensageiro alcançaria as cidades fazendo um movimento, com certeza, de uma forma muito bonita na palavra de Deus. Então a gente vê tudo isso aqui, o que vai acontecer, as igrejas naquele dia, mas a igreja pura santa será arrebatada para a glória de Deus. E quando se trata aqui das 7 igrejas do Apocalipse, a gente sabe
que essas 7 igrejas, essa cidade, receberam uma carta apocalíptica do Senhor, escrita por meio de João, através, é claro, é lógico, não é? Repreensão e advertência do povo de Deus, exortando alguns a ser fiel. Mas a igreja será arrebatada, não está longe do arrebatamento da igreja. Então aqui foi falado a respeito de algumas coisas que há de acontecer, com certeza, em Apocalipse. E quando se trata aqui da testemunha, aí a palavra-chave a gente vê aqui bem claro, é comparar com os mártires. Aquelas 2 testemunhas vai ser os mártires, porque vão ser mortas, mas depois Deus vai fazer surgir dos mortos para a glória dele. E a Bíblia diz que todo olho verá. Mas como é que todo olho verá? Através da tecnologia, como está em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, né? Se multiplicará a ciência. Vai se multiplicar. E o que é ciência? O que eu estou gravando agora, celular. Aí você vê através da câmera, aí tem satélite, aí tem o 5G, já o 6G e o 7, assim vai sucessivamente. Tecnologia muito avançada. Então tudo isso. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, olha, está lá em Israel, como é que eu vou ver aqui na cidade de Olinda, em Recife, em Pernambuco? Não tem como. É através de televisão, através de celular, através de computadores, através de via satélite, entendeu? Aí o mundo inteiro vai ver o acontecimento ao mesmo tempo. Veja que Deus falou isso há 2000 anos, revelando-se a João. E a gente vê os acontecimentos hoje de uma forma extraordinária, através da tecnologia que tem se cumprido na Bíblia Sagrada. Então, meus queridos, um forte abraço. É o que Deus me deu na noite, este dia, né, que hoje é sábado. É o que o Senhor me deu. E com certeza estarei enviando este vídeo, não agora à noite, mas pela manhã do domingo, para vós outros. Deus, Ele ama cada um de vocês. Um forte abraço, agradeço, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça que o livro do Apocalipse, Deus revela, Deus mostra o que vai acontecer. Não é um bicho de 7 cabeças para que ninguém não entenda. É só você orar a Deus, pedir a Deus discernimento. Deus vai revelando de uma forma extraordinária. É o livro do Apocalipse. Não temas. Não temas. Agora, o livro do Apocalipse faz medo para quem está fora de Deus. Para quem está fora da rédea, meu amigo, é chicote. É espada desembainhada mesmo. É Deus apertando a terra. Quando Deus disse assim, o que tu vês, Amós? Esse eu vejo, Senhor, um prumo. Ele disse, disseste que vê um prumo? Disseste bem, porque eu sou prumo para colocar naqueles que não temem o meu nome. Aí já começa por Israel, aqueles que saem fora um pouquinho, sabe, que rejeitou a Jesus. Aí Deus bota um prumo, aí vem nas nações todinha botando prumo. Chega no Brasil, olha, no Brasil é prumo também, meu filho, porque todos nós temos sangue de Adão e Eva, nosso pai e a nossa mãe. Tá? Deus escolheu Israel, mas somos tudo filho de um pai só, de uma mãe só. Então que Deus abençoe, um forte abraço. Não esqueça de continuar me ajudando em oração, não é? Eu fui rápido aqui, já no final, porque ligaram um som ali, acho que dá para ouvir, não sei se está dando para ouvir aí. E é um som, né, que não é pessoas evangélicas ainda, né? Que Deus está trabalhando, está tratando. Então, meus queridos, é por isso que eu adiantei aqui a palavra, falei um pouco mais alto para poder vocês ouvirem. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, um abraço para os internautas, Deus abençoe e ajude a cada um. Eu pensei que ia falar uns 20 minutos, já vai quase em 40, né? 38 minutos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, um forte abraço. Deus é contigo, varão e varoa. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus é contigo.